live. Bom, então sejam todos bem-vindos a essa live que eu estou dando o nome de Destraves. Por que eu tô dando esse nome de Destraves, né? Porque isso também faz parte da minha experiência, viu? Isso também faz parte do meu contexto histórico, né? Digamos assim, da minha vivência. Ao longo do tempo, eu considerei estar destravada nas minhas relações, estar destravada principalmente comigo mesma, no relacionamento comigo mesma, né? E eu acho que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente acaba estando travado nos relacionamentos interpessoais, né? Que é esse relacionamento que eu tenho com outro, né? Que eu tenho no meu trabalho, que eu tenho até dentro da minha casa com os meus familiares, nas minhas relações sociais. É isso que a gente chama de relações interpessoais. E às vezes, na maioria das vezes, esse relacionamento, ele é travado, ele é difícil, conflituoso, muito desafiador, porque o meu relacionamento intrapessoal, quase que não sai, o meu relacionamento intrapessoal não tá bem resolvido, não tá bem também, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa ter boas relações só com as pessoas. Mas mais do que ter boas relações com as pessoas, a gente precisa ter boas relações com a gente. Porque a relação pra fora é um reflexo da relação aqui dentro, né? E quando eu fiz esse mergulho, né, digamos assim, eu comecei a me aprofundar no conhecimento a respeito de mim, eu comecei a destravar, né? E aí no decorrer aqui dessa live, vocês vão entender exatamente o que foi que aconteceu, como é que se deu isso. E aí talvez vocês possam até tirar aí alguns ensinamentos, talvez não, com certeza vocês vão poder tirar alguns ensinamentos e ideias, né, de como é que vocês podem também desenvolver isso na vida de vocês, que eu acho que é por isso que a gente tá aqui, né, compartilhando esse conteúdo. Então, essa é uma live onde a gente vai estar, né, de fato conversando sobre essas questões e sobre as maneiras que a gente pode criar aí pra estar destravando mesmo a nossa vida nos relacionamentos. E aí, como eu falei, não só nos relacionamentos interpessoais, mas no relacionamento intrapessoal, que é esse relacionamento que eu tenho comigo mesma. Bom, então, eu me chamo Suzana Santana, sou psicóloga e, como eu falei, o tema de hoje é conhecendo-me. E quando eu digo conhecendo-me, eu tô falando de como buscar conhecimento sobre mim mesma, como é que isso me ajudou a me relacionar com as pessoas, como é que isso interferiu, inclusive, né, o fato de eu me aprofundar e buscar conhecimento a respeito de mim, isso interferiu nas minhas relações, porque o fato é que quando eu busco me aprofundar, quando eu busco conhecer a mim mesmo, esse conhecimento vai interferir nas minhas relações, assim como o fato de eu não buscar, né, de eu não me conhecer, interfere nas minhas relações. E aí quando eu digo interfere de uma maneira negativa. Quando eu busco, né, quando eu procuro me conhecer, quando eu busco conhecimento a meu respeito, isso vai interferir de uma maneira positiva nas minhas relações. E desde criança, a minha relação com os meus pais era uma relação um pouco distanciada, por conta, né, da dinâmica mesmo da minha família, né? A minha mãe trabalhava muito fora, né? E aí a gente tinha pouco tempo de estar junto. Coisas assim da realidade, do cotidiano da maioria dos brasileiros, né, digamos assim, classe baixa, né, pessoal? Eu acho que é uma realidade assim muito comum. E eu, como filha mais velha, eu tinha a responsabilidade, de certa forma, de ajudar ali, de tomar conta dos meus irmãos, né, administrar ali as coisas de alguma maneira dentro de casa, né, e eu acabei trazendo e puxando pra mim, assumindo, digamos assim, pra mim, as responsabilidades, né? Muitas responsabilidades, já desde de criança, né? E assim, não tem nada de errado nisso, né? Não tem nada de mais, né? Eu acho que por conta dessa dinâmica mesmo, dessa necessidade da família, que a maioria das famílias, e eu acho que quanto mais, digamos assim, não sei se quanto mais antigo, mas quanto mais
quanto menor, digamos assim, a classe, né, da família, né? Tô aqui pensando aqui junto com vocês. Me digam o que vocês acham. A gente acaba tendo uma maior necessidade de ser mais responsável, né? Quando você é o filho mais velho, né? O que vocês acham? Eu tô aqui, tô falando com vocês, mas eu tô pensando sobre isso. Olá, Caio, tudo bom? Bem-vindo! E aí, conforme o tempo foi passando, eu cansei, né, digamos assim, né, eu cansei dessas responsabilidades todas, né, mas na verdade eu não sabia o que eu podia fazer com todas esse sentir, né, das responsabilidades que eu tinha. Eu não sabia muito bem o que eu podia fazer com relação até mesmo cansei dessas responsabilidades, porque afinal de contas, por trás de tudo isso, não era só simplesmente pelo fato de assumir a responsabilidade, mas é pelo fato de existir uma necessidade, que eu precisava estar ali, de certa forma, ajudando, de certa forma, dando ali uma assistência mesmo, né? E, às vezes, o que acontece? A gente assume tantas responsabilidades, e aí não só no período da infância, mas a gente vai crescendo e continua assumindo as responsabilidades. E a gente não se dá conta de que, com o passar do tempo, existem responsabilidades que a gente pode destrinchar, né, digamos assim, a gente pode entregar para outras pessoas, a gente pode compartilhar, né, a gente não precisa fazer tudo sozinho, né, só que porque a gente tem uma caixinha, digamos assim, né, uma moldurinha na vida da gente, a gente acaba se mantendo nesse percurso de ficar ali, sim, sempre com aquelas responsabilidades que a gente achava que, né, já que sempre foi assim, né, então vamos continuar. Eu sempre estive nessa dinâmica, então a gente nem, na verdade, se dá conta, né, de que é possível mudar, de que é possível fazer de um jeito diferente. E o que acontecia, né? Conforme eu ia crescendo, ia me tornando mais amadurecida, eu ia refletindo um pouco mais, eu comecei a perceber que às vezes eu ficava até com raiva, porque eu tinha algumas responsabilidades que talvez não fossem minhas responsabilidades, né? Mas a dinâmica da família, ela é bem assim. Eu não sei quantos de vocês já se depararam com uma situação dessa, né? Já se depararam dentro desse contexto, né? De você estar numa família que você precisa, de alguma maneira, tá ali, né, sendo também parte daquela engrenagem. E aquela engrenagem é uma engrenagem necessária, que se você sair daquela engrenagem, inclusive, destoa, dá um negócio errado, né? Porque você já imaginou se eu tivesse que sair daquela engrenagem, como é que ia ficar aquele contexto familiar, né? Como é que seria, né? Ajudar ali, né? Porque na verdade não ajudava só a minha mãe, ajudava meus irmãos também, né? Então, assim, às vezes a gente tá numa dinâmica familiar que para aquele momento tem que ser daquele jeito, mas vão existir momentos mais adiante que você até já vai poder sair daquela engrenagem, só que como você já tá acostumado, você já tá condicionado, você sente dificuldade de sair. Às vezes você nem se dá conta de que você pode sair, porque você tá ali, ó, engessadinho. E aí acaba que você vai sentindo, algumas coisas vão sendo suscitadas ali dentro de você, que você às vezes fica sem entender muitas vezes por que você por que tá acontecendo aquilo dentro de você, né? E era o que às vezes acontecia, né? Eu acho que assim, depois de um longo período da minha vida, né, eu ficava assim um pouco estressada, angustiada, porque eu precisava assumir as minhas responsabilidades no sentido de agora de uma pessoa que não é mais criança, mas mais responsabilidades vão surgindo na nossa vida, né, conforme a gente vai crescendo, e aquelas outras responsabilidades continuavam de casa, do lar, né, de cuidar, tomar conta de a hora de ir pro colégio, porque o filho mais velho é meio assim, assume esse papel, né? Então eu fui meio que ficando assim irritada, com raiva, porque eu queria às vezes fazer outras coisas e não podia, não sabia como. E na verdade eu não sabia que eu estava com raiva e que estava irritada por conta daquela situação, que é o que na verdade acaba acontecendo com a gente, né? A gente está tão inserido num contexto da família que a gente
muitas vezes não se dá conta de que a gente está sentindo determinada coisa por conta daquela situação, né? E aí por isso que é importante essa coisa do eu olhar para dentro de mim, eu olhar o que está acontecendo comigo, eu verificar que sentimentos eu tenho, que emoções estão como é que se fala? Do vulcão. Ai, me ajuda aí, gente, quando o vulcão tá em erupção, né, tá saindo, né, mas ali eu não sei o que é exatamente, eu não sei o por que tá assim, desse jeito, e aí o tempo foi passando, eu cresci, entrei na faculdade. E como uma boa psicóloga, vocês sabem que eu sou psicóloga, né? Eu sabia que em algum momento eu ia precisar entrar em terapia, porque o meu trabalho exige isso, eu preciso entrar em contato, também ter essa experiência, né? Enfim, e aí eu fui. E aí, por que eu fui fazer terapia? Que essa é uma questão, né? Porque muitas vezes tem pessoas que falam assim, eu não preciso fazer terapia, eu não tenho problemas, eu não sou maluco, né? E será mesmo que a terapia tá dentro desse contexto, né? É só se eu fosse louca que eu ia procurar um psicólogo, né? Isso é um grande mito, é uma grande mentira mesmo. Né? A verdade é que algumas pessoas inclusive falam assim, eu não tenho nada, não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma dificuldade, eu quero me conhecer, né? Existem pessoas que vão pra terapia porque querem se conhecer? Sim, existem pessoas que vão pra terapia porque querem se conhecer, né? Mas o fato é que isso é muito raro, a pessoa chegar com essa demanda assim, tipo, doutora, né? Que a pessoa chama de doutora, né? Doutora, eu vim aqui porque eu quero me conhecer, saber mais, entender porque que eu me sinto assim. Pode acontecer? Pode, mas é raridade. Porque a grande verdade é que as pessoas só vão ao psicólogo quando elas estão com algum sofrimento, né? Com um conflito, né? Com alguma coisa que está ali incomodando, né? Não deveria ser, porque o espaço de terapia é um espaço, inclusive, de prevenção à doença emocional, é um espaço de prevenção à doença mental, né? E eu costumo dizer que para você ficar pirado, pra você ficar, sabe, afetado mesmo nessa questão do emocional e do mental, cara, você basta estar aí no mundo, né? Como dizem, pra morrer basta estar vivo, é meio que mais ou menos assim, né? E o dia a dia, as situações do dia a dia, elas nos inserem muitas vezes dentro desse contexto de doença mesmo, de doença emocional, de doença mental. Então, assim, são os conflitos, são os sofrimentos que vão nos levar ao espaço terapêutico. E comigo, gente, pasmem, né? Se vocês não sabem, como mesmo sendo psicóloga ser humano, mas conflito dá em pessoas, né? E psicólogo também tem seus conflitos, psicólogos também têm lá as suas dificuldades, né? E eu nem era psicóloga ainda quando eu procurei terapia, mas eu tava num processo de formação, né? E eu tinha uma relação na minha família muito difícil, muito conflituosa, né? Era uma época também, inclusive, que o meu irmão tava usando drogas, né? E a gente às vezes não se entendia muito bem, né? Porque quando você tem uma pessoa que usa drogas na família, a família toda adoece. Essa que é a verdade. Eu não sei quantos de vocês, né, tem esse tipo de conhecimento, mas acaba que todo mundo fica doente, sabe? Acaba que todo mundo fica ali fragilizado, né? Porque é afetado por aquela situação, a dinâmica da família fica muito contaminada, fica muito tóxica, enfim. E com essa coisa toda, né, eu acabava levando pra terapia todas essas questões, principalmente questões familiares, porque era o que me afligia mais, porque era o que me deixava mais angustiada, porque era o que mais me incomodava. E a verdade é que a gente leva pra terapia exatamente aquilo que tá mais aflorado, aquilo que tá mais em ebulição, aquilo que tá mais, né, gritando dentro da gente, né? Porque a gente quer essa dor pra fora, a gente quer colocar essa angústia pra fora, a gente quer colocar esse sofrimento pra fora, porque ninguém quer ficar sofrendo, né? Seja uma doença física, quando você tá com dor, você não procura um médico, você quer se livrar daquela doença o mais rápido possível, você procura, toma um remédio, enfim. Da mesma forma, são as questões emocionais, os conflitos emocionais, as dificuldades emocionais,
o conflito em família, né? Você quer se livrar daquilo, você quer, eu não aguento mais, né? Eu quero sair dessa situação. E aí você procura um especialista para isso, que foi exatamente o que eu fiz. E aí eu ia lá, falava, e eu meio que vomitava, né? Desculpa a expressão, gente, mas eu dava aquela vomitada lá naquele espaço, né? O que acontecia, né? Eu acabava colocando pra fora tudo aquilo que eu tava sentindo, né? Da minha relação em família. E aquele era o espaço mesmo, né? Às vezes a gente acha que vai ter que falar com alguém, com um amigo. Pode sim, mas nem sempre esse amigo vai ajudar a gente, nem sempre esse amigo vai ter condições de ajudar, assim, lá no foco mesmo, lá onde o problema, sabe? É a raiz, sabe? E às vezes é só um paliativo, é só um desabafo momentâneo. E quando você procura o autoconhecimento, quando você procura se aprofundar naquele assunto, você vai direto na dor, você vai direto na situação e se livra daquilo, né? Porque o objetivo é você se livrar e não ficar tomando remedinho, né? Digamos assim, não tô falando remedinho não, tá, gente? Tô falando remedinho no sentido figurado mesmo. Pra você ficar... Porque ir falar com um amigo, ir conversar com um amigo, muitas das vezes é um remedinho, é um paliativo, né? O Daniel tá falando aqui, ó, precisamos vencer os bloqueios e preconceitos referente à procura de um psicólogo. Sim, Daniel, você tem toda a razão, porque às vezes a gente, o senso comum, né, digamos assim, coloca muito, né, nessa questão, né, de, eu não vou porque é coisa de doido, né, e eu não preciso. E na verdade, já ouvi até algumas pessoas falando e eu concordo plenamente, faço também as minhas palavras, acho que todos nós deveríamos procurar sim um psicólogo, procurar sim fazer terapia para prevenir a doença mental, essa que é a verdade, para prevenir as questões emocionais. Olha, se você coloca para fora as tuas angústias, quanta ansiedade você não tira de dentro de você. Você evita síndromes, depressões, né? Porque você tá tirando de dentro de você aquilo que tá te incomodando, que era exatamente isso que acontecia quando eu ia pra terapia, sabe? E aí, muitas vezes, né, eu chorava. Quem aqui já fez terapia? Conta aqui pra mim, quem já fez terapia? Quem já foi pra um psicólogo? Quem já foi lá e já contou lá seus, digamos assim, seus problemas, né, seus conflitos. E aí era bem isso que acontecia, sabe? Eu ia lá e falava tudo e muitas vezes eu revivia, eu vivenciava as situações de conflito que eu tinha vivido, né, em casa, na minha relação em família, né? E o que acontecia? Quando eu saía do espaço terapêutico, né, muitas vezes eu ainda estava borbulhando, né, de emoções, mas eu saía dali leve, sabe? Eu saía dali, não... Talvez em algumas sessões, não exatamente naquela mesma sessão leve, porque às vezes tem algumas sessões, não sei de vocês que já... aqui ó, Ana Paula falando que já, Eduardo falando que já, muito bom, bacana. E isso demonstra, inclusive, amadurecimento. Quando a gente procura se conhecer, quando a gente procura se aprofundar, a gente tá demonstrando, não pro outro, mas pra gente mesmo, amadurecimento. Porque a gente tá ali, digamos assim, não se importando com o que o outro tá pensando, porque foi um psicólogo, você tá maluco, né? Tipo, meio que uma parada assim. E não, você não tá nem aí, você tá querendo saber de você, sabe? Eu acho que a terapia, ela é bem isso, ela é bem voltada pra gente, porque às vezes a gente acha que é voltada pro outro, e na verdade não, ela é voltada pra gente. A Maria tá falando aqui também que já, uau, bacana, muito bom, hein? Então, assim... A verdade é que eu saía de lá e quando eu chegava em casa, né, depois já desse processo aí, né, da sessão, é claro que não foi de uma hora para outra, claro que não é de um estalar de dedos que a coisa acontece, mas o que ia acontecendo? Aos poucos eu ia, porque eu conseguia falar na terapia, eu ia me fortalecendo emocionalmente, eu ia tendo espaço, né, naquele espaço, e eu levava a terapia
pro meu espaço, né? A gente costuma dizer que a gente leva até o terapeuta com a gente quando a gente tá nesse processo de análise, né? Porque muitas vezes eu pensava assim, poxa, eu tô passando, né, vivenciando aqui essa situação, e aí eu lembrava do psicólogo, né? Eu lembrava da sessão, sabe? Nossa, gente, até arrepia. Deixa eu beber uma água aqui. Uau! Nossa, Deus. Nossa, eu fiquei até com calor. Respira. Mas assim, a gente leva pra sessão o psicólogo, né? E aí, porque a Maria tá falando aqui, é verdade, já me senti assim. E é mesmo, a gente leva, porque você trabalhou ali, né? As questões, você trabalhou ali, às vezes você vai fazer várias sessões só trabalhando uma temática, né? Vão ter, tem pessoas até que me falam assim, você não cansa não de ouvir? Eu venho aqui toda semana falando sobre esse mesmo assunto, mas por quê? Porque é uma necessidade da pessoa. Às vezes a pessoa vai fazer uma sessão e vai fechar aquele tema, mas às vezes não, às vezes ela vai precisar de várias sessões e tá tudo bem, tá, gente? Não tem certo nem errado, é o tempo de cada um, é a vivência de cada um, é o material de cada um, e a gente precisa também poder gerenciar isso. Então eu levava o terapeuta pra mim, eu levava, e isso me fortalecia cada vez mais, porque conforme eu ia pensando, né, nas sessões, né, do quanto que falar na sessão me liberava, me libertava, me deixava viva, né? Porque naquele espaço eu tinha, digamos assim, autorização, né? Uma autorização. Ela não dizia assim, você está autorizada a falar, mas eu recebia, de certa forma, uma autorização para falar que, na maioria das vezes, eu não tinha dentro de casa, né? E não tô dizendo aqui se tá certo ou tá errado, a questão é que isso acontece, e se a gente for olhar bem, isso acontece em talvez 90% das famílias, né? É algo que é muito comum, essa questão do diálogo, de poder comunicar, de poder falar o que se sente. Só para exemplificar uma situação para vocês, quando muitas vezes eu queria colocar as minhas emoções, falar o que eu sentia, antes mesmo desse processo de análise, eu não conseguia falar. Tinha uma caixinha na minha cabeça de que eu não podia falar. Ninguém disse pra mim que eu não podia falar. Ninguém disse pra mim que eu não podia colocar o que eu tava sentindo. Mas em algum lugar aqui, algo dizia que eu não podia falar. Então eu não conseguia falar. E o negócio era tão forte que quando eu pensava em expressar uma emoção e dizer que eu tava com raiva, que eu tava me sentindo triste ou chateada, eu não conseguia. Era um negócio assim tão louco, assim, isso sim é louco, que me dava vontade de chorar. E eu não conseguia falar. Então, por eu não conseguir falar, talvez, eu tô até pensando aqui, talvez essa era a forma que eu encontrava de conseguir colocar pra fora aquilo que eu tava sentindo, já que eu queria falar e não conseguia, entende? Então isso envolve todo o processo de eu me conhecer, né? E foi a partir do momento que eu consegui falar lá no espaço terapêutico, eu consegui me expressar, falar como eu tava me sentindo bem ou falar como eu tava me sentindo mal. Eu levei isso pra casa, eu levei isso para minhas relações na família, e aí eu comecei a ser uma pessoa mais empática, né? Eu comecei a puxar assuntos que muitas vezes a gente não falava em casa, né? O meu pai, ele era uma pessoa, ele é porque ele tá vivo ainda. Ele é uma pessoa e que é inclusive até hoje muito ausente, né? Sempre foi, né? E graças a Deus já tá resolvido, tá tudo bem. Pra mim isso. Mas antes eu não tinha diálogo com ele, né? E hoje eu posso conversar com meu pai, né? Inclusive saber da história dele, né? Inclusive quando eu entrei nesse processo de análise, eu comecei a perguntar coisas pra ele, né? Pra minha mãe também. E é isso que eu falo, que esse processo de me conhecer, me fez desenvolver boas relações,
me fez fazer conexões que não haviam na minha relação familiar. Entende, pessoal? E às vezes a gente fica... Gente, já saí do roteiro, não consigo. Mas tá dentro do contexto. O que vocês estão achando aí? Me fala pra mim. Me fala pra mim, foi ótimo. Fala pra mim. Tá conectando aí com vocês? Tá fazendo sentido? Né? E então, assim, às vezes eu não. Na maioria das vezes a gente nem conversava. Na verdade, a gente tinha uma relação de autoridade e autoritarismo, né? Que me dava até medo, às vezes, do meu pai, né? Era bem distante mesmo. E o que acontecia? O que aconteceu? Depois que eu fui fazer a terapia, eu comecei a me permitir falar da minha história. Eu comecei a me permitir ouvir também a história das pessoas, ouvir a história do meu pai. Eu fiquei sabendo de muitas coisas, e isso assim, já depois de uma certa idade, né? E se a gente começa a fazer esse trabalho de conhecimento antes, a gente já evita muitas coisas, a gente já evita nas nossas relações muitos conflitos, né? Porque às vezes a gente faz inclusive cobranças às pessoas, aos nossos pais, principalmente, sem saber o que foi que aconteceu, qual é a história que eles tiveram, muitas vezes de sofrimento, muitas vezes de escassez, né? E quando eu falo de escassez, eu não tô falando só de escassez financeira, eu tô falando de escassez emocional, eu tô falando de escassez de ferramentas mesmo emocionais que muitas vezes a pessoa não tem pra oferecer pro filho. E cara, assim, tá tudo bem, sabe? Se não teve, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca por conta disso. O que eu vou fazer? Eu, Suzana, vou fazer com isso. Eu acho que é isso que é o mais importante. Acho que é isso que é mais... como é que se fala? É mais alimentador pra mim, me faz crescer mais do que eu ficar ali questionando. Ah, poxa, você já imaginou se eu ficasse questionando? Ai, poxa vida, meu pai nunca me deu atenção, meu pai sempre foi distante. Já imaginou se eu ficasse nessa? Cara, eu ia viver o resto da minha vida, né? Uma pessoa presa, uma pessoa amargurada, uma pessoa com dificuldade de lidar comigo. Quando eu fico assim, ai, poxa vida, meu pai isso, meu pai nunca foi presente, meu pai, né, quando eu mais precisava, porque isso acontece, né, gente? Quando eu mais precisava, cadê o meu pai? Cadê o meu pai? E se eu ficasse nesse alimentar isso, né, o resto da minha vida, eu ia, talvez eu não fosse, talvez não, certamente eu não seria a pessoa que eu sou hoje, sabe? E é exatamente isso que a gente precisa fazer, precisa tirar daquela situação difícil, daquele contexto que foi escasso lá atrás na sua vida e poder fazer disso hoje, já que você já se deu conta disso, faz disso uma limonada, faz disso, ressignifica isso, né? Dá um outro sentido pra isso, porque a nossa vida precisa ter sentidos. E quanto mais novos sentidos a gente der pra nossa vida, mais a gente vai ter uma vida melhor com o outro, mas principalmente com a gente, né? Tá fazendo sentido aí, galera? Então, quando eu fui entrei nesse processo, eu comecei a ouvir mais as pessoas e principalmente eu queria saber mais sobre a história da minha família, né? Eu descobri que meu pai era uma pessoa que sempre viveu muito sozinho, ele era filho único. Aí eu comecei a encaixar, sabe? Porque tinham coisas, às vezes, até pra mim óbvias, que não eram tão óbvias, né? Porque eu ficava pensando assim, poxa, meu pai é muito isolado, meu pai não se aproxima e tal. Mas ele sempre, ele teve uma história assim, né? Meu pai viu o pai dele morrer na frente dele, né? Teve um infarto lá, enfim. E ele era muito pequeno, ele tinha 7 anos, mais ou menos, se eu não me engano, ele me contou. E aí, ele não tinha muito essa vivência ali de pai, né, de paternidade, né? E às vezes a gente fica querendo cobrar da pessoa coisas que ela não tá podendo oferecer, que ela não tem recursos para oferecer. E se a gente for olhar bem, nem a gente tem também todos os recursos necessários para oferecer às pessoas que estão à nossa volta, à nossa família, né? Muitas vezes ao próprio filho, quem é pai e mãe aqui, sabe muito bem disso, né? Então por que eu vou ficar cobrando? Por que eu vou ficar exigindo do outro, né? Se eu mesma tô tendo eu também tenho as minhas limitações. Quando eu faço esse mergulho de conhecer a mim, né? Eu entendo que eu
tenho as minhas limitações. E eu tinha limitações, assim como tenho até hoje, né? E o que aconteceu? A terapia me proporcionou, né, entrar no contexto das outras pessoas. Eu me tornei uma pessoa mais empática, né? Eu me tornei uma pessoa que conseguia dialogar. Eu procurei saber da história das pessoas. O que acontece muitas vezes é que a gente fica muito dependendo do outro, né? A gente fica muito achando que o outro tem que fazer. Não, eu não posso tomar iniciativa. Eu não vou lá conversar com fulano, porque o fulano não veio conversar comigo. Gente, pra eu começar a me aprofundar nas questões, né? Eu não digo nem tanto assim nas questões, mas pra eu começar a me aprofundar e saber mais, entender mais por que a dinâmica da minha família funcionava daquela forma, por que eu tive que assumir tantas responsabilidades mesmo sendo criança. Eu precisei mergulhar lá na história, eu precisei conversar com a minha mãe, saber lá como é que era a vida dela quando ela era criança. Às vezes a gente nem sabe disso, né? E a gente fica querendo que a pessoa conte pra gente, né? Fica lá no lugar de passividade e não não tem iniciativa, não procura saber. E quando eu procuro saber da história do outro, eu gero conexão, sabe? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu procurando saber da história do meu pai, eu procurando saber mais sobre a minha mãe, entender, ouvir as histórias do trabalho dela. Isso foi gerando conexão. Então, se eu pudesse dar uma dica hoje pra vocês, né, de gerar mais conexão na sua família, essa é uma dica muito bacana, né, de você se aproximar, de puxar a conversa, né? Tem até um joguinho, puxa a conversa. Mas puxar a conversa, né, se interessar. Se você demonstra interesse pelo assunto do outro, se você demonstra interesse por aquela pessoa, você gera conexão, você aumenta o teu nível de vinculação àquela pessoa, você gera conexão com aquela pessoa. Então, a dica de ouro aí, viu? Puxar conversa. E se interessar, né, por aquela pessoa, né? Eu acho que foi isso que o autoconhecimento me proporcionou mesmo, de eu poder, porque eu estava mais, olha só como é que é muito conectado isso, gente. Eu estava mais interessada em mim. Eu passei, quando eu entrei, comecei a fazer esse exercício de auto, né, reflexão, de aprofundamento, de procurar saber, eu comecei a eu estava primeiro interessada em mim. E isso me fez gerar interesse nas pessoas, né? Porque eu resolvi essa coisa do, deixa eu ver o que tá conflituoso aqui, deixa eu ver o que tá angustiado, o que tá difícil, né? E quando eu quando a coisa começou a abrir aqui, veio pra fora, né? Porque tudo que a gente trabalha dentro, tudo que sejam coisas boas ou ruins, tudo que acontece dentro, a gente não consegue limitar, a gente acaba botando pra fora de alguma maneira, né? Então foi exatamente isso que aconteceu. Eu me conectei comigo e isso me deu ferramentas, fortalecimentos para eu me conectar com as pessoas do lado de fora, né? E eu lá na sessão de terapia eu acabava falando, e aí as experiências vinham à minha mente. Eu cada vez mais podia mergulhar mais naquele processo, sabe? Muitas vezes, muitas sessões eram muito difíceis mesmo, mas eu tinha também outras sessões onde eu fazia descobertas maravilhosas. Eu fiz outro dia aqui, não sei se eu deixei gravado, não sei o que aconteceu, não sei se tá em algum lugar no meu canal no YouTube, não sei. Sobre a referência, a analogia que eu faço do mar. E eu amo essa analogia, né? De eu poder... A gente é um mar, gente. Nós, seres humanos, temos uma capacidade, assim, praticamente que é imensurável da gente conhecer a gente. E quando a gente conhece, a gente entende os nossos defeitos, as nossas dificuldades, a gente se aceita. A gente coloca... É exatamente o que eu falo, de colocar pra fora, né? A Ana Paula tá dizendo aqui que é um processo libertador. E de fato, por quê? Porque toda aquela angústia, todo aquele sofrimento, toda aquela dificuldade, todo aquele incômodo sai, sabe? E era exatamente isso. E assim, você vai descobrindo outras facetas de você mesmo, sabe? E por isso que pra mim é extraordinário essa coisa dessa analogia que eu faço com o mar. Porque quando a gente se mergulha, acho que um dia ainda vou escrever alguma coisa sobre isso.
Quando a gente mergulha no mar, tô falando de mergulhar, né? Não sei quantos aqui já fizeram mergulho, mas, cara, a gente vai lá no fundo, a gente vai lá a gente não dá pra ficar no raso, né? Porque no raso, a gente talvez encontre uns peixinhos, né? E quando a gente mergulha mesmo, cara, a gente não encontra só peixinhos, a gente encontra uma variação de espécies. A gente encontra lugares, né? Coisas assim, chega a ser... Tem lugares onde tem pedras, né? Eu nunca fiz mergulho, eu até quero fazer algum dia da minha vida, mas eu acho que ainda não fiz porque eu tenho medo de mergulho. Eu já fiz voo de parapente, mas mergulhar eu ainda não fiz. Não sei o que é, mas enfim. Mas você vai lá e você às vezes encontra luz, né? Num determinado ponto lá, e às vezes você encontra escuridão, né? Às vezes você encontra umas espécies lindas e maravilhosas, você encontra polvos, enfim, você encontra tubarões, você encontra variadas espécies de peixes, né? Mas às vezes você encontra umas espécies esquisitas, umas espécies bem feinhas que dão medo, né? Enfim, mas eu acho que, não sei se tá bem colocado, não sei se tá dando pra entender essa analogia que eu tô fazendo desse mar, que é bem isso dentro da gente, né? A gente encontra dentro da gente uma variação de espécies, de pessoa que a gente é, e a gente às vezes não descobriu isso, a gente às vezes não se deu conta disso. A gente vai encontrar muita coisa bela. Não pense você que quando você entrar nesse processo, você vai conhecer só a sua parte negra, não. Você vai conhecer, você vai encontrar partes belíssimas que você nem imaginava, né? Então é importante a gente se permitir mesmo entrar nesse processo, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu me permiti descobrir muitas potencialidades, né? Fortaleci algumas coisas que eu já sabia que tinha, descobri o que eu não tinha, descobri o que eu tinha de bom, descobri o que eu tinha de ruim, descobri a minha parte egoísta, a minha parte negra, né, gente? Porque todo mundo, né, tem a sua parte negra e tá tudo bem, tá? Não se culpe por isso, porque somos seres humanos e a gente tem o nosso lado bom e o nosso lado ruim. A gente precisa só gerenciar, saber lidar com isso, saber que existe essa parte ruim, essa parte negra na vida da gente, e como é que eu faço pra administrar essa parte minha sem causar dano pra mim, sem causar dano pro outro, porque uma coisa é verdade, assim, muito verdadeira, né? Eu até falei aqui alguma outra vez, né? Tantas pessoas que estão presas, né, em presídios, por quê? Porque evidenciaram, deixaram falar mais alto o seu lado obscuro, o seu lado negro, o seu lado ruim, né? E tem alguma coisa de errado eu sentir raiva de alguém? Porque eu senti muita raiva nas minhas relações. Eu sinto raiva e é natural que a gente sinta raiva, né? Mas sentia raiva, por exemplo, de situações que às vezes eu nem sabia que era daquela situação, né? Como, por exemplo, que eu tô falando inicialmente a respeito da minha relação na família, e tá tudo bem, só que eu não sabia que era aquilo, né? E depois que eu entrei nesse processo de conhecimento, de me conhecer, é que eu fui entender por que eu sentia raiva e do que é que eu sentia raiva, o que era que me deixava tão triste, tão chateada, tão angustiada, né? E eu acho que é bem isso, a gente poder se deparar com isso, reconhecer, né? Porque quando a gente reconhece, a gente aceita que a gente é falho. E esse processo faz também com que a gente aceite o outro, porque o espaço de autoconhecimento, né, promover esse conhecimento na vida da gente, faz com que a gente não só se aceite, mas aceite também o outro, reconheça esse outro. Inclusive esse outro, ele serve muito como um reflexo para a vida da gente, porque eu lidar com o outro é eu lidar comigo mesmo, eu lidar com o problema do outro, reflete na minha vida também, sabe? Muitas vezes eu li até alguma coisa aqui, eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas enfim, que fala bem sobre isso, sobre essa coisa do quando eu digo pro outro, ou quando eu digo alguma coisa de mim, eu tô falando daquele outro que tá me ouvindo, sabe? E vice-versa. Então, pra gente fechar aqui, né? Porque a pessoa fala, mas caraca!
E eu ver aqui também umas perguntas para eu poder responder, que eu quero responder perguntas. Coloca aí, tá, pessoal? Inclusive tem uma interrogaçãozinha aí, vocês podem colocar. Depois eu vou ver ali também algumas perguntas. Mas dentro dessa questão do eu me conhecer, do eu me entender, eu pude então mudar ali aquela minha dinâmica na minha família. Eu consegui conversar mais, não só com meu pai, com a minha mãe, mas com meu irmão, que estava dentro desse contexto de uso de drogas. Eu me lembro que uma vez ele falou, depois de muito tempo, né, do quanto que a gente teve uma conversa que foi muito importante para ele. Eu já nem me lembrava daquela conversa. Para dizer a verdade aqui para vocês, eu nem sei assim te dizer assim qual o conteúdo, o que foi que a gente falou, mas eu me lembro da conversa assim, né? E quando ele me falou, poxa, lembra aquele dia assim, 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 você me falou, não sei o que, eu nem me lembrava mais, sabe? Mas por quê? Eu tava ali num processo de, tipo assim, eu tô disponível aqui pra você, e eu falei coisas pra ele que eu também não me lembro. Mas olha só o que é interessante nisso, é que ficou ali pra ele. Eu não tava ali mais numa conversa de dizer, você é isso, você é aquilo, porque rola, né, pessoal? Vamos combinar, ainda mais quando você tem uma situação de dependência química na família. E eu não tava mais ali naquele contexto de ter esse tipo de conversa. O nível de conversa agora era outro, né? Eu conversar de uma maneira empática, de entender que ele também estava também estava sofrendo com aquela situação, né? Então, você vai criando possibilidades, né? Você vai criando, abrindo, né? Porque o importante nas relações é a gente abrir o espaço para a sujeira sair, para o conflito sair, mas sair de uma maneira sem ser tão devastante, sem ser prejudicial. E tem como a gente gerenciar os conflitos sem que isso seja devastador. A gente pode gerenciar isso de uma maneira, e tudo isso, gente, é treinável, né? O espaço terapêutico, ele nos possibilita exatamente isso, né? Existem também algumas técnicas, algumas atividades que associadas à terapia vão fortalecendo ainda mais, né? Você vai criando possibilidades, né? E a terapia, na verdade, ela fortalecia as minhas emoções, ela me dava ferramentas que me deixavam, que me permitiam estar segura, né, na hora de eu ter que conversar com alguém. E não, porque, por exemplo, disso eu me lembro, que essa conversa que eu tive com meu irmão, eu estava num processo terapêutico, então assim, parecia, e não sei como é que foi pra ele, que eu não tive a oportunidade de perguntar, mas parecia que era uma conversa, talvez eu até tivesse transparecido isso pra ele, tranquila, mas eu estava angustiada, assim, no sentido de embargada, né? Isso eu me lembro, sim. E talvez por isso que eu me lembre que a gente realmente teve essa conversa e que fez sentido pra ele, né? Mas eu estava ali conseguindo conversar, porque se tivesse sido num outro momento, eu nem ia parar pra conversar com ele, né? Foi depois de um conflito, tá? Dentro de casa. Porque determinadas coisas só acontecem depois de um conflito, né? Mas foi depois de um conflito que a gente conversou, né? E eu consegui ser empática com ele. Mas, ao mesmo tempo, né? Quando eu falo que foi depois de um conflito, porque teve uma situação que eu também não me lembro, porque é muita coisa, gente, que acontece na vida da gente. E que envolvia minha mãe, né? Sempre envolve mais pessoas. E aí, também foi difícil pra mim, mas eu consegui, né? Antes, eu não ia nem conversar com ele, talvez eu fosse pro meu quarto, eu ia começar a chorar, talvez eu até tivesse vontade de falar, mas não ia conseguir falar por conta dessa minha vontade de chorar. E eu vou falar pra vocês, eu fiquei embargada, então senti vontade de chorar. Só que eu consegui falar, eu consegui gerenciar aquela minha emoção, porque vamos combinar, gente, que família reunida, ainda mais em situação de conflito, nossa Deus, é muita emoção. Quem aqui nunca, né, pessoal? Vamos combinar? Quem nunca? Fala pra mim, né? Sim ou não? Família todo junto, né? Em situação conflituosa, não é muita emoção? Diz aqui pra mim, sim ou não? Fala aqui pra me dar esse feedback. A gente tá morrendo de medo da live cair. Então,
a gente começou a ter mais diálogo, sim, né? E a gente pôde conversar, entender a história de vida de cada um, entender as potencialidades, entender as dificuldades, os pontos positivos, os pontos negativos, né? E me conhecer trouxe essa transformação. Acho que é bem isso, assim, que eu tenho pra deixar aqui pra vocês. Ai, ai. Deixa eu ver se eu ainda tenho água. Foi exatamente essa transformação e muitas outras, se eu pudesse enumerar aqui, sabe? Eu acho que a gente, como tem pouco tempo, não dá mais pra falar muita coisa, mas talvez eu possa falar num outro momento um pouco mais, né? Destrinchar um pouco mais essa coisa do quanto que me conhecer afeta, sim, afetou, interferiu nas minhas relações familiares, interferiu na minha relação comigo mesmo, interfere até hoje. E aí a gente só precisa ver se interfere de uma maneira positiva ou se interfere de uma maneira negativa, né? Eu acho que é isso que a gente precisa colocar, lidar com isso de uma maneira... ver quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos, né? O fato de eu decidir não me conhecer, não me aprofundar, não entrar em contato comigo, ou não, eu decido me aprofundar, eu decido entrar em contato comigo, porque isso vai gerar conexão não só com as pessoas, né? Antes de gerar essa conexão com as pessoas, vai gerar uma conexão comigo, né? Então, não sei se deu pra vocês entenderem que, na verdade, me conhecer melhora, aumenta, assim, a minha qualidade de vida no sentido... comigo, sim, mas no sentido com o outro também, porque eu crio possibilidades, sabe? Eu crio condições, ambientes favoráveis, não é o outro que vai criar, porque se eu quero melhorar, se eu quero que o ambiente seja melhor, sou eu que tenho que tomar a iniciativa, sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que ir lá, sou eu que tenho que, sabe? Porque se eu fosse ficar esperando até hoje que meu pai viesse conversar sobre determinados assuntos, eu nunca ia saber. E eu vou contar aqui um segredo pra vocês, tá? Tiveram coisas que eu fiquei sabendo que... só depois a minha mãe ficou sabendo, eu digo assim, do contexto da história de vida do meu pai, né? E então, só pra vocês entenderem como é que funciona mesmo a dinâmica de uma família, né? Às vezes a gente fica querendo cobrar coisas das pessoas e a gente mesmo não faz, a gente mesmo não toma iniciativa, a gente mesmo não vai lá, sabe? Então, se eu pudesse falar assim de transformação, né? Acho que é bem isso, esse tipo de transformação que eu tive na minha vida, assim, que me conhecer me proporcionou, sabe? Esse aprofundamento em mim. E antes disso eu realmente era uma pessoa muito fragilizada nas relações familiares, na minha relação comigo mesma. E aí, consequentemente, a gente repete e leva isso para as outras relações. Isso é fato, não tem como, sabe? E é isso, gente, assim, a minha relação melhorou muito, aumentou muito, aumentei demais a minha conexão comigo, aumentei demais a minha conexão com a minha família, pude promover depois de um tempo, sabe, eventos, sabe, em família, coisa que era impossível. Viajar, família, tirar férias, nossa, Deus! Impossível. E olha, eu fiz, assim, a gente tá meio parado nisso, né, ainda mais agora, quarentena, ninguém pode sair, mas... depois que isso foi acontecendo, eu falei, gente, eu realmente consegui, sabe, promover conexão, promover eventos em família, né? É claro que nem sempre vai dar tudo assim, quadradinho, nem tem que dar tudo sempre bonitinho. A gente precisa divergir, sim, as ideias. Eu acho que ter bons relacionamentos em família, ter conexão em família não significa que não haja divergência. Vai haver divergência, gente. Até hoje há divergência, mas eu acho que como é que eu vou gerenciar isso? Será que eu tenho empatia para ouvir a contrariedade do outro? Será que eu tenho empatia para ouvir e também será que quando eu tenho empatia para ouvir, eu crio um ambiente onde a pessoa também vai ter empatia para me ouvir, sabe? Então, assim, eu não posso falar mais muito porque vai cair daqui a pouco essa live. Deixa eu só ler aqui os comentários, ver assim, o que eu posso responder aqui. A Ana Paula
Disse assim, e essa transformação que acontece conosco... Nossa, você deu o ouro aqui! Você deu o ouro, entregou de bandeja! Muito obrigada por compartilhar aqui comigo, aqui com a gente, viu? Ó, vou ler o que ela botou, ó. E essa transformação que acontece conosco é sentida pelas pessoas que estão à nossa volta. Putz, caraca! Nossa, gente, isso é demais! Eu tô toda arrepiada aqui, vocês não sabem o quanto eu tô emocionada aqui. Nossa Deus, a pessoa fica com calor, fica vermelha. Ai, Senhor, nossa Deus, Ana Paula, muito obrigada mesmo, muito obrigada, gente. Vou até ler de novo, ó. Essa transformação que acontece conosco é sentida pelas pessoas que estão à nossa volta. Verdade, olha, só pra finalizar, quando eu comecei a fazer terapia, né, aí eu tava junto fazendo também, estudando, né, na graduação. A minha mãe soltou essa pérola, assim, pra mim. E, cara, foi fantástico, assim. E nada demais, assim, nada de errado com isso. Mas ela falou assim, essa tal dessa psicologia não tá te fazendo bem não, minha filha. Daí eu tive certeza que eu tava no caminho certo. Porque eu tava tendo outros tipos de comportamento, sabe? Assim, eu tava sendo, em alguns momentos, muito mais questionadora, né? Eu tava me posicionando e isso tava afetando lá de alguma forma, né? A vida dela também, né? Mas... de uma outra maneira também, isso também foi reconhecido, também foi visto que muitas vezes na minha família, a minha mãe também, principalmente meu irmão, também reconheceram que de uma maneira bem positiva, do quanto que eu tava uma pessoa diferente, do quanto que eu tava uma pessoa mais... comunicativa, com uma mentalidade diferente, sabe? Mudando a minha maneira de pensar, né? E é claro que conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai mudando, sim, mas só que o processo terapêutico, o processo de autoconhecimento, ele nos permite que a gente faça isso com mais velocidade, digamos assim, né? Por mais que muitas vezes, dependendo, possa ser um pouco longo o processo de análise, mas o quanto que isso... faz ser um pouco mais rápido, porque vão se abrindo possibilidades, né? O profissional tá ali pra abrir pra gente, mostrar pra gente aquilo que a gente mesmo tá falando, né? Que às vezes a gente fala, a gente não se dá conta, né? E aí precisa de alguém dar uma pausa ali, peraí, não vamos passar batido com isso não, fica aqui comigo que vamos explorar isso aqui, entende? Então é bem isso. Gente, nossa, tá fantástico isso aqui. A Ana Paula falou que é um processo libertador. É verdade, a gente se liberta muito, né? A Daniela falou que a live está excelente. Ele botou aqui, ó: por meio da fala, nós escutamos e até nos surpreendemos com o que muitas vezes nem tínhamos consciência de que sabíamos de nós mesmos. Ao nos escutar e tomar consciência das nossas realidades, nós podemos elaborar nossas questões existenciais. Nossa, foi no cerne da questão. Vou ler de novo, gente, ó, o Daniel que falou, ó: por meio da fala nos escutamos e até nos surpreendemos com o que muitas vezes nem tínhamos consciência de que sabíamos. É verdade, quando a gente vai falando, vai surgindo, na minha experiência de análise eu falava assim: nossa, sabia que eu nem tinha me dado conta disso? Isso veio aqui agora. E é mesmo. Tem coisas que só vão vir, os insights ali, naquele momento, né? Então, é muito bom, assim, a gente se permitir esse processo da gente se conhecer, né? Então, hoje eu trouxe, assim, esse conhecendo-me, nesse sentido da gente poder se permitir, se conhecer e um pouquinho também dessa minha experiência, né? De como é que foi, né? Não foi só isso, né? Tem muita história, né? Talvez, quem sabe, eu escreva um livro, né? A Socorro tá falando aqui, ó, porque faz a gente pensar. Exatamente, Socorro. A terapia é bem isso, de fazer a gente pensar, né? De fazer a gente refletir sobre nós, né? A gente tem um olhar pra dentro, né? Porque a gente já tá tão acostumado a esse olhar externo, né? Que é um momento nosso pra gente começar a pensar sobre a gente. Pessoal, é isso, tá? Foram essas as questões e transformações que eu queria trazer, esse bate-papo aqui pra gente tá explorando. Amanhã a gente tem mais.
Hoje à tarde, às 17 horas, a gente tem mais uma live com a Tila Viana, enfermeira, mestre, e vai ser um sucesso. Eu espero vocês hoje às 17, amanhã às 9. Um beijo.